O assinante da NET tem a satisfação de ter hoje conosco o Dr. Frederico Vanderlei, figura de proa da cardiologia e clínica pernambucana, amigo de muitas datas, ainda da época que se fazia muita assistência cardiológica em cirurgia, porque não tinha os aparelhos que a gente tem hoje na sala de cirurgia. Então, o Fred ia para a cirurgia, que era verdadeira batalha, onde se passava 8, 9 horas dentro de uma sala de operação. E temos aqui o prazer de tê-lo conosco. Fred, quais as incidências maiores da hipertensão arterial? Bom, a hipertensão arterial é uma doença de uma incidência fortíssima em todo o mundo. Para que vocês tenham ideia do problema, no ano 2000 foi projetada uma incidência de hipertensão arterial em 26% da população mundial, o equivalente a em torno de 970 bilhões de pessoas com hipertensão. E essa projeção foi feita já para o ano em torno de 2025, com incidência de hipertensão em torno de 1 bilhão e 500 mil pessoas portadoras de hipertensão arterial. Como vocês veem, é uma doença de uma prevalência muito forte e que requer cuidados permanentes. Por quê? Porque a hipertensão é uma doença insidiosa, praticamente não apresenta sintomas e, na maioria das vezes, o próprio paciente não procura o médico, é feito o diagnóstico e, posteriormente, ele deixa de procurar o médico, deixa de tomar a medicação e realmente a doença progride sem praticamente nenhum sintoma. Quais as complicações que poderia ter as complicações mais frequentes da hipertensão arterial seriam os chamados órgãos-alvos a serem atingidos. A hipertensão mantida, a hipertensão não controlada, ela favorece o comprometimento, atinge vários órgãos, como por exemplo a retina, o cérebro, o coração e principalmente os rins. E quais essas causas? A causa maior da hipertensão arterial tem aumentado, é o estresse, essa vida agitada que se tem hoje. Qual é a causa maior? Essa é uma pergunta interessante e parece que havia um contrassenso nisso. Nos países mais desenvolvidos, em que o tratamento é feito com mais frequência e com mais assiduidade, a incidência de hipertensão tem caído, mas nos países em desenvolvimento esse percentual tem aumentado progressivamente. Por exemplo, no Brasil se estima que dentro de 2 anos o percentual de hipertensos chegaria a 30%. O tratamento mais eficaz? O tratamento da hipertensão é multifatorial, então são várias drogas. Hoje nós dispomos de imensas quantidade muito grande de drogas, que na realidade não tornou-se mais fácil tratar a hipertensão hoje. Por quê? Porque as drogas são eficazes e com muito poucos efeitos secundários. Tem algumas drogas que dizem que principalmente o homem traz impotência. Isso eu ia tocar nesse assunto. Um dos grandes problemas da hipertensão é exatamente esse. O indivíduo está tomando remédio, procura um amigo, diz: rapaz, eu estou hipertenso, procura o médico e estou usando o remédio. Rapaz, não tome esse remédio, que esse remédio leva à impotência. Na realidade, não é bem assim. E esse é um dos fatores principais para a não aderência ao tratamento. O indivíduo abandonar o tratamento por conta de uma simples conversa com um amigo. E as complicações renais da hipertensão arterial são sérias? Essas são complicações bastante sérias, principalmente naqueles indivíduos que fazem uma hipertensão prolongada, hipertensão mantida. Então essa hipertensão por longo prazo favorece o envolvimento da função renal, levando o paciente a uma insuficiência renal progressiva, e isto culminando com tratamentos de diálise, de hemodiálise e mais no final até o transplante renal. Qual é a incidência, Fred, da doença arterial coronária? Bom, é uma doença também de prevalência muito grande, e nós sabemos que aonde existe uma estatística mais sensata, mais correta, nos Estados Unidos morrem por ano em torno de 300 mil pessoas
com acidente coronário. No total, os acidentes coronários ultrapassam esse limite, chegam a quase 2 milhões de acidentes coronários anuais, com 300 mil mortes, com um custo hospitalar, incluindo exames, medicamentos, em torno de 250 milhões de dólares. Isso, a causa maior dessa doença é a arteriosclerótica, a placa. Exatamente. Que faz o deslocamento disso dentro da artéria. Como é que faz, como é que é formada essa placa? Exatamente. Então, a artéria é formada por 3 camadas distintas. A camada mais interna, que é a íntima, a camada média, que é a muscular, e a camada mais externa, adventícia. Então, o que faz com que essa artéria seja obstruída é a formação de uma placa na camada mais interna da artéria. Então, a deposição de material, de plaquetas, que são elementos figurados do sangue, de materiais lipídicos, que forma a placa chamada placa aterosclerótica. Então, existem 2 tipos de placa aterosclerótica. Uma placa com a capa fibrosa bastante espessa e com pouco material no seu conteúdo. Essas placas são placas mais estáveis. Essas placas podem obstruir a artéria em torno de 70% a 80% e persistir essa obstrução por anos e anos e não haver o fechamento total dessa artéria. Mas existe outro tipo de placa, que é a placa de camada fina, de capa fibrosa fina e muito rica em material lipídico, que essa placa se estabiliza com muita frequência. Você pode ter, por exemplo, uma placa com uma espessura, uma placa com 20% de obstrução, e essa placa destabilizar, formando um trombo, um coágulo, em cima dessa placa. É como se fosse uma ferida, um corte na pele. A pele é cortada, pouco tempo depois se forma um coágulo, protegendo aquela ferida. É o que acontece com a placa dentro da artéria coronária. Quando essa placa rompe, se forma um coágulo, e o coágulo obstrui a artéria, impedindo a progressão do sangue para as regiões mais distintas do coração. E quais são esses acidentes mais frequentes? Os acidentes mais frequentes, ou a chamada angina instável, ou, na realidade, mais complicado ainda, o infarto do miocárdio, ou seja, esse trombo obstrui a artéria e determinada área do coração deixa de receber o suprimento de sangue adequado e ela entra em necrose, é destruída e é recomposto futuramente por um tecido fibroso que não tem nenhum poder contrátil. E nessa área o coração deixa... Essa área ela não tem poder contrátil, é uma área de fibrose, uma cicatriz, um tecido cicatricial residual que não tem nenhuma função. E qual é a mecânica. prevenção maior para a doença coronária? Às vezes a pessoa fez um exame, triglicerídeo, colesterol, essas coisas, está tudo normal e no outro dia tem um problema. Isto. Existem 2 condutas importantes para o tratamento da aterosclerose, ou mais especificamente para a doença coronária. A chamada prevenção primária e a prevenção secundária. Em que consiste a prevenção primária? A prevenção primária é aquele indivíduo que nunca foi acometido de nenhum acidente vascular e que entra naquele esquema para evitar futuramente um acidente dessa ordem. Então ele tem que afastar os principais fatores de risco: hipertensão, o estresse, colesterol elevado, vida sedentária, se diabetes, controlar melhor esse diabetes, se hipertensão estiver presente, controlar a hipertensão arterial e principalmente o fumo. O fumo é realmente um dos fatores bastante agressivo e que leva à doença vascular com muita frequência. Quando o indivíduo já é acometido de um acidente vascular, então ele passa para a prevenção secundária. Então existem alguns dados importantes. Pois, doutor Frederico, agradecer e esperamos uma outra vez contar com você aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos.